Agora tem uma coisa, eu conheço um pouco da história do Eric, que a ajuda de alguém é fundamental, né? E seu pai teve uma puta influência. Sem dúvida. Porque ele foi lá, ele correu, e eu lembro, tem uma história, o Emílio, o pai do Eric, era muito sedentário. E a gente eu conheço há pouco tempo, uns 30 anos, e a gente janta junto muitos sábados e domingos, quase todos. E ele sempre falava assim, pô, esse negócio de atividade física, até que em 2014, ele incorporou a atividade. Incorporou de uma maneira pouco usual, subindo escadas na Jovem Pan. Você lembra disso? Por tua influência. Enfim. E aí uma coisa levou a outra. Depois de 3 meses ele estava bem mais magro. Aí ele começava a caminhar no fim de semana que ele não ia na rádio. Ele começou a acompanhar a frequência cardíaca dele e, de repente, ele estava correndo 5, 10 quilômetros, perdeu uns 15 quilos no total. E ele falava assim para mim, cara, mas o que me pega é que antes eu chegava numa reunião puto. Aí, quando eu corria e chegava para a reunião, aquele mesmo problema, ele não era aquele problema tão daquele grave. Tamanho. E aí eu lembro dele falar, cara, eu peguei, falei, vamos correr que você vai ver que o problema não é tão grande quanto é. Então, ter uma pessoa que incentiva é muito importante? É fundamental. É fundamental. E outro lado bom aí da prática de esportes é esse, é justamente a socialização. Que ajuda também no nosso emocional, não há dúvida nenhuma, né? Nosso vínculo é a coisa mais importante. O ser humano sobreviveu porque se agrupava, né? Exatamente. Vínculo é a coisa mais importante e o esporte ajuda até nisso. Então, é como eu falei, uma coisa são várias vias. É até difícil dizer, quando você me pergunta assim, como a atividade física vai ajudar na depressão. Olha, são tantos pontos de vista, a gente podia ficar debatendo isso. E vou puxar, você tem que falar disso também, que é a questão do grupo. Porque a Joana, eu conheço há muito tempo, a Joana era uma pessoa de pouquíssimas amizades. E aí ela começa a pedalar, né? E começa a fazer um grupo de amigos, tudo bem que é um grupo de amigos xiita, mas brincadeira. E isso aconteceu com você também, que começa a participar de grupo de corrida, viaja para grupo de, né, para competição. É verdade. É muito legal isso, né? É muito importante, mas às vezes também tem essa questão. Se você não treina, o grupo todo está treinando, está fazendo esporte, você não foi, você se sente até meio culpado. Você teve essa experiência, né? A gente conversou sobre isso. E assim, de certa forma, a corrida ela tem também o lado da solidão, né? Ela tem é um exercício muitas vezes de solidão. É você com você mesmo. Que na hora que você está correndo, você não vai ficar batendo papo, também, né? Certo? O que é muito legal, Também. Aí, claro, a gente brincou até, porque você muitas vezes acaba entrando... O esporte ele começa a fazer parte da tua vida, de certa forma, começa a tomar a sua vida, o ciclo social começa a mudar, você começa a andar só com corredores e aquilo também te traz assim, uma coisa de, como ela falou, da culpa, né? Então tem esses dois lados da moeda. Parece que você vive numa tribo, né? Porque com hábitos muito parecidos. Então... Eu vejo, 6 horas da manhã, o cara já está correndo. Não, e já começa a mandar mensagem. 5 horas da manhã já começa a mandar mensagem. E aí, bom dia. Se você dormiu até um pouco mais tarde, bom, você já está se achando um peixe fora d'água. E o pior, senta para fazer a resenha depois. Se tiver alguém que não seja ciclista, coitada dessa pessoa, porque vai falar de potência, vai falar de treino, de intervalo, de quantos quilômetros só estou vendo 5 horas da manhã, 6 horas. São grupos que eu não conheço, eu vou pensar se eu quero conhecer. A corrida ela tem disso, mas o lado interessante quando você corre apenas por seu próprio prazer e sem ter um grupo específico e tal, é muito legal, como eu disse, esse exercício de solidão. Mas, além disso, o prazer ali de você não precisar também de ter uma equipe. Então, o futebol, você precisa de um coletivo para estar junto ali. A corrida não, é um par de tênis. É muito democrático. É muito democrático, é um esporte muito... Da solidão, eu durante um tempo eu nadei. Fiz aula de natação, depois eu comecei a nadar sozinho. E que você fica lá 45, 50 minutos nadando. Correndo, você ainda pode pôr um fonezinho e ouvir uma música. E nadando, meu irmão. Respiração. Você está lá, você está dedicado, mas... Não, é impressionante. Você não consegue pensar em nada.
Você só fica vendo os azulejos, tomando cuidado para não bater com a cabeça na Não, mas borda. aquilo vai cansando. Você precisa buscar. Realmente é difícil ter pensamentos enquanto isso. Teve muitas vezes que eu nadava e rezava. Conheço muita gente que corre, nada, e aí a gente pode Não, conversar rezar eu sobre rezo. isso. Não, Rezo enquanto pra eu não cair de nadava, eu cima da bicicleta. rezava para ocupar minha mente com alguma coisa. Você já ouviu falar disso? É só azulejo. Que funciona como uma espécie de meditação e oração quando a pessoa está correndo ou nadando, porque fica ritmado o negócio. Isso não é incomum, sabia? É, mas eu não sabia disso, inclusive. A Mas pessoa fazer oração durante a atividade física. No meu caso, é um hábito que eu não tenho, que eu pratico luta. É difícil pensar porque exige muita nossa não, mas atenção. aí reza Qual pelo é a aniversário, luta? né, filho? Mas eu pratico jiu-jitsu. Ah, tá. Pratico Agora, deixa eu só pegar o gancho dessa questão da culpa que vocês dois levantaram. Isso é bastante interessante. Essa é uma técnica que você pode usar para muitos objetivos. Esse compartilhamento de objetivos que gera, assim, a pessoa às vezes pode falhar consigo mesmo, mas ela teme falhar com um amigo, com o cônjuge. sou então eu. isso aí é eu bacana. carrego culpa a vida inteira. Olha, eu não colocaria também, a palavra mas dá pro exercício. culpa, mas o senso de compromisso, É. desse sentido que vocês colocaram, é positivo, viu? Ó, pra você ter ideia, se eu atrasar Como que é positivo, desculpa. se eu atrasar um segundo com alguém, eu já fico mal. Qualquer atitude minha que eu acho que... Pode gerar prejuízo pro outro. Puta, eu fico mal, cara. E aí você pensa assim, caramba, eu preciso ir porque eu tenho um compromisso de treinar com aquela pessoa. É bacana, é para bem. Ainda mais no ciclismo. Você marca 5 horas da manhã, porque tem que ser cedo. Se você não for, é muita sacanagem com quem já acordou às 4. O bonde não anda sem você? Ah, mas qual é a graça, né? O legal é todo mundo... Ah, não é só uma questão de graça. No ciclismo é uma questão de segurança, né? Você não vai sozinho. Normalmente você vai em grupo, mesmo que você fique um tempo sozinho pedalando, porque, obviamente, você está fazendo força, você não consegue ficar falando o tempo todo. Então, momentos você vai no pelotão, um atrás do outro, ninguém fala com ninguém. Mas vocês estão juntos, né? As pessoas estão juntas, estão se protegendo, né? Um tá dando ritmo para o outro.